Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia, galera, bom dia. Hoje é sexta-feira, Papo Calcinha está no ar. E nós estamos no 12, Verônica. Bom dia, flor do dia. Linda e maravilhosa. Linda e bela. É. Tô sabendo onde que você tá ficando linda e bela, viu? Sei se é na Grand Vision, se é na Unité. Tá maravilhosa aí mesmo, Eu acho que é nos dois, né? Porque tem que fazer um combo, ainda mais agora, final de ano. É, o Wesley também aderiu ao Unité, né? De vez em quando ele passa lá pra cuidar do hair. Lógico. Esses hair grisalhos que estão todos Bom dia, né? Sextou. Eu não sei se sextou, porque sua voz tá mais pra sabadão, né? Você já passou do sextou e foi pra segundou, não é verdade? Tô bem pensando nisso, né? A nossa convidada até falou um negócio interessante aqui no intervalo que eu não posso falar de jeito nenhum. Mas deixa eu apresentar pra vocês a maravilhosa, sem mais delongas, fonoaudióloga na cidade de Rio Verde, doutora Lisa Paula, como vai? Bom dia, estou ótima. Prazer estar aqui com vocês novamente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E nós vamos falar sobre o que hoje? Fonoaudiologia, né? É, a gente pode falar no geral, porque foi o dia do fono esses dias, não foi? Dia 9 de dezembro. É comemorado o dia do fonoaudiólogo? Como é que é, Lisa? O dia que foi regulamentada a profissão, que ela existe desde faculdades na USP, no Rio Grande do Sul, existe desde 1960, mas em 1981, o presidente Figueiredo, ele regulamentou a profissão. Então, nós fizemos esse ano 43 anos de profissão regulamentada. Olha que beleza. Então, foi o ponto ali para realmente regulamentar e ter a fonoaudiologia como uma especialidade. Sim, porque até então eram desenvolvidos por alguns professores, alguns médicos na parte da foniatria que teria que fazer a terapia. Então, existia terapeutas da fala. E aí, a fonoaudiologia surgiu devido à demanda, da necessidade do trabalho com a comunicação em si. Engraçado, né? Tem gente que pensa assim que a fonoaudiologia é só para quem realmente, às vezes, perdeu a fala ali. Não, mas tem todo um trabalho por trás, né? Até para quem quer falar bem, ter uma dicção boa, é bom, né? Um fonoaudiólogo. Quem quer aprimorar, quem quer fazer uma impostação vocal, tem como mudar. O artista que quer fazer uma voz diferenciada. Ou então eu quero tirar o meu sotaque. Então, o fonoaudiólogo trabalha com a articulação que ele melhora. Não melhorar, ele adapta a situação que aquele personagem, por exemplo, precisa. Ou então uma pessoa normal, olha, eu quero tirar esse R do sul. Rita, eu quero falar Rita. Ou ao contrário, eu quero tirar o R… Nosso R do caipira, né? Ou então, porta. Eu não quero falar porta, eu quero falar porta. Então, o fonoaudiólogo vai trabalhar nessa questão. Wesley, eu acho que nós vamos ter que ir lá. Eu tenho um problema de fala, questão da ponta da língua, né? Sempre projetar a língua, cinema, cebola, tal. Aí é uma questão da dicção. É dicção, né? Eu não tenho isso. Trocas na fala, porque a fala é a articulação. A voz é o som que sai. E a dicção é aquela moldura da fala. É a moldura do quadro que vai deixar aquela fala bonita. Então, eu tenho uma boa dicção. Aí o fonoaudiólogo vai auxiliar, sim. Olha aí. É engraçado você falando em boa dicção, assim, porque muita gente não tem, né, doutora Liz, uma boa dicção. Às vezes até fala corretamente, ponderadamente, mas ele não tem uma boa dicção. É comum ou não? É comum porque a língua portuguesa, a fala português, a gente nasceu aqui, então a gente teve que adaptar. Mas se eu tivesse nascido lá no Japão, eu falaria japonês. E cada idioma, ela tem um lugar que a língua sobe, que a língua encosta no dente. O inglês, a gente fala theater. Agora, já no português, a gente fala saci, não safi. Né? Então, há toda uma adaptação. Então, é onde a gente entra com as terapias para tornar essa comunicação eficiente. Gente, eu vou emendar aqui, eu nem não vou entrar no intervalo, porque o papo tá bom aqui. Eu vou começar a perguntar lá atrás, doutora Lisa. Eu vou começar passo a passo, porque quem tá nos ouvindo, às vezes, não tem conhecimento. Eu vou repetir de novo a pergunta, mas num bate e volta, e você vai me respondendo. Qual é a função do fonoaudiólogo? Fazer terapias, reabilitação, prevenção, tudo relacionado à fala, à voz, à escrita, à audição.
Até Então, escrita, mas por quê? Porque tem pessoas que escreve trocado, escreve como fala. Igual trocar o R, sim, né? eu já peguei muitas pessoas que fazem isso. Verdade, Manda a mensagem, criança né, mesmo, né? Às vezes a criança ali, ela está em desenvolvimento e às vezes ela fala ali e escreve errado. Ela fala errado, ela tá em fase de alfabetização e aí ela começa a passar para escrita. Mas existem crianças e adultos que falam corretamente, porém trocam. As mais comuns seriam faca, vaca, boca, laranja, lalanja. Então, Eles além de trocam falar muito o R pelo L, né? Já é a culpa do E na Cebolinha. escrita. É, a culpa é da Cebolinha. É, Cebolinha. É, porque a gente, Maurício de Souza, vai e coloca um menino falando todo errado e a gente… Elado, né? Não era errado. E a gente Ô, doutora, eu tenho meu filho, o Kalel, que é o mais novo, e ele demorou muito a… Eu sei que isso é relativo, e você vai me contar isso agora como profissional. Até quando eu cheguei na fonoaudióloga, ela falou assim, olha, a gente tem que observar e tal. Ele tinha 3 anos e meio quando começou a falar. Até então, ele falava só… apontava, né? E, enfim, né? E aí, em primeiro momento, foi diagnosticado com autismo, né? Não, hoje não tem nada, graças a Deus não era. Mas assim, enfim, o primeiro diagnóstico por causa da fala foi autismo. Fala pra mim, o que as pessoas têm que se atentarem com as crianças? Por exemplo, a criança inicia a falar com quanto tempo? Com 1 ano, com 1 ano e meio, com 2? É comum chegar aos 3 anos sem falar e depois desenvolver? Conta pra mim esse processo. E sem falar que todo mundo fala assim, não, é preguiça. Os de fora, né? Não, é preguiça, vocês não estão estimulando. Ele tá mostrando, vocês estão atendendo, aí é preguiça. Mas se tiver a criança com 3, 4 anos, não tem nada neurológico que comprove uma deficiência, uma alteração, um problema, a gente tem que estimular essa criança. Bom, o meu era preguiça. Vamos às etapas, então, do desenvolvimento. A criança vai começar a falar em torno por volta de 1 ano de idade. Então, tem crianças que falam papá, mamãe, 9, 10 meses. Tem crianças que 1 ano, 1 ano e meio. Começa a falar. Com 2 anos de idade, a criança tem que estar falando frases simples. Mamãe, cadê vovó? Por exemplo. Ela vai… Neurologicamente, ela está pronta para escrever aos 7 anos de idade. Porém, a gente sabe que as crianças começam a escrever antes. Mas vamos colocar que por volta de 3 anos não está falando nada, como o caso do filho da Bia. Aí valeria a pena até um diagnóstico anterior, porque tá tendo um diagnóstico precoce e bom das TEAs, né? Os transtornos do espectro autista. Que uma das características é que a criança demora a falar. Então, quem vai estar conduzindo isso seria um neuropediatra, junto com a fono, com o psicólogo. Então, seria um trabalho multidisciplinar. Exatamente. Mas assim, é interessante a gente colocar que com 2 anos, a minha criança, então, teria que estar falando frases simples. Então, a gente tem que usar ali o bom senso. Além disso, aí eles chegam assim pra gente no consultório. Fala quando quer. Aí a gente fica… a gente tem que avaliar. E esse contato visual e outras questões, entende mesmo? Fez avaliação audiológica? Então, essa criança, antes dos 7 anos, ela não pode estar tendo nenhuma troca na fala. Quando, então, eu já levo para uma avaliação? Olha, se começou a falar dentro dos padrões normais de 1 até 2 anos de idade… e fala frases simples, mas está com muita troca, é importante procurar e fazer terapia antes de ser alfabetizada para que ela não passe a troca para escrita. Para escrita. Ainda tem essa possibilidade ainda. Mesmo se fala, mas está falando muito errado, então é importante também. Para não passar para escrita. Porque depois que passa para escrita, fica mais complicado. Dois trabalhos. Trabalho, né? Trabalhar a fala e a escrita simultaneamente, né? Ou então aquela criança que teve troca na fala, daqui uns anos chega no consultório do fono com trocas na escrita. E antes que eu me esqueça, a criança começa a falar então por volta de 1 ano de idade, 2 anos e meio, 3 anos de idade, a criança fica assim, mamãe, eu… Aí a mãe desespera, o pai desespera que vai ser gago. E começa a chamar essa criança de gaga. Essa gagueira pode até ser instalada e principalmente se tiver um fator hereditário, um pai, um tio, um avô,
um parente que também teve gagueira. Ou então que alguém esteja gaguejando. Já repararam quando a gente viaja pro Nordeste, por exemplo, né, Wesley? Que a gente vai pro Nordeste, avulsos, né? E aí a gente volta meio falando baiana. Baiana. Eu volto cantando. Porque o sotaque pega. Então a forma de falar pega. Carioca, você volta chiando. É isso, quando é do volta do As irmãs falam meio parecido, não é? A nossa ajudante em casa começa a falar meio parecido igual a gente. Conosco, quando atende o verdade. telefone. Fala, parece que tá parecendo o meu jeito de falar, Eu sou porque fácil pega. de pegar. Eu já fiquei gago do lado de um colega meu que é gago. Eu falei, eu não gosto de ficar exatamente. perto. A gente tem aquela coisa, eu ficava nervoso com ele e eu ficava gago também. Então é importante ressaltar que por volta, vamos dizer, antes dos 5 anos de idade, existe uma gagueira, vamos dizer uns 3, 4 anos de idade, uma gagueira chamada fisiológica. Vai passar. Então tem essa possibilidade. Alguém já fez então. Inglês aqui? Aham. A gente fica pelejando com inglês, a gente fica assim, ai. A gente quer lembrar o vocábulo. É verdade. Nossa, também. Também, Então né? Tá em não é uma gagueira patológica ainda. E se ficar falando pra criança que ela é gaga, aquilo ali pode estimular. pegar, pode estimular e a criança acreditar que é daquele jeito Igual- e continuar desse E não dessa desenvolver. forma. Iguais os aspectos psicológicos emocionais. Que aquela mãe fala, mas é mentiroso, né? Esse menino é mentiroso. Aí ele fala, ué, quando eu faço isso e tal, eu ganho a atenção da minha mãe. Então vou continuar. Exato. Então, a gagueira mesma, a mesma analogia de pensamento. Gente, é muito interessante você falar isso, porque nós que temos filhos, nós temos que estar atentos, né? Eu fui muito criticada quando eu levei meu filho, assim, e eu levo mesmo, eu não tenho essa não. Se eu achar que tem alguma coisa errada, eu prefiro pecar, né? Buscando do que ficar ali inerte, né? E isso é louca, não sei o que, vai falar, e nananã. E o tal do antigo da água no polaco, e faz não sei o que, e joga trem no rio pra falar, e faz… Pega o pintinho e põe na boca. Põe na boca. Gente, você não tem Copo noção. de água gelada. Copo de água gelada e assusta a menina e não sei o que, né? Eu falei, não, tem que levar no profissional. E foi excelente. Por quê? Porque eu acho que não deu nem 6 meses de trabalho com a fono. E o menino hoje fala mais do que eu 10 vezes. Aí você já imagina, né? Ele agora não fala, né, amiga? Não, dá nada. Que isso, gente. Mas não, é muito importante. O trabalho que vocês fazem é sensacional. E as técnicas usadas, vou te confessar. Quando eu cheguei, assim, entrava ele e a mãe ficava fora. Depois a mãe entrava, né? Com a profissional que eu trabalhei na época, a mãe entrava e ela mostrava. Eu não acreditava naquilo ali, não. Eu falava assim, ele tá me pondo como mentirosa. Eu falei, gente, mas brincando, eles vão aprender isso aqui brincando. Eu falei, isso aqui não vai dar resultado, não. E os resultados foram muito positivos, doutora Elisa. Muito, muito, muito. Brincando, fazendo todo um trabalho com os órgãos fonoarticulatórios, cantando. Então, assim, são técnicas específicas para o aprimoramento da comunicação, porque essa comunicação ela tem que ser eficiente. Mas é de forma eficiente mesmo, né? Você vê que você vê resultado ali depois da segunda sessão, você já tá vendo o resultado. Pelo menos no caso do Kalel foi. Alguns indivíduos precisam, voltando àquela sua questão, né? De nasce assim, como é que é, né? Sim. Há todo esse aprimoramento mesmo. Existem pessoas que têm habilidades com relação à fala, como a gente também. Algumas pessoas nunca vão aprender a nadar, nunca vão aprender a andar de bicicleta, enfim, né? São as habilidades e que bom. E que bom que existe essa possibilidade de melhora, não é verdade? Intervalo, eu posso fazer Não, uma só um pergunta? minutinho. Gente, olha, o papo tá super interessante aqui com a doutora Lisa Paula, é fonoaudióloga na cidade de Rio Verde. Aqui a gente tá falando um pouco sobre fonoaudiologia, mas a gente já volta com muito mais informações pra vocês. Fiquem ligados. Papo Calcinha. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui no programa maravilhoso com a fonoaudióloga na cidade de Rio Verde, doutora Lisa Paula. Gente, ela é maravilhosa. Tá falando um pouco sobre fonoaudiologia, essas áreas de atuação. Como que o fonoaudiólogo pode te ajudar? Será que o fonoaudiólogo serve só para criança quando tá em desenvolvimento? Às vezes, quando você teve alguma sequela aí, você voltar, né, a falar, né? Às vezes perdeu a fala ali. Não, gente, ela tá falando que o fonoaudiólogo aqui, ó, serve para várias áreas diferentes
diferentes e para várias etapas da sua vida. Inclusive vocês aí que são locutores de rádio, viu, Wesley, Verônica, Beatriz aí, quer dar uma melhorada, eu tenho certeza que ela ajuda. Não é, Verônica? Ela me fez uma pergunta aqui antes, depois eu vou até perguntar a ela, mas vai lá. Então, é porque, doutora, vamos desmistificar então, porque a maioria das pessoas acha que o fono é só para uma criança especial, né, que tem alguma síndrome, ou aquela que tá com dificuldade no desenvolvimento. Então, não é para só isso. Eu e o Wesley, por exemplo, se nós quisermos ir lá para desenvolver a nossa fala, já é uma melhora. Como eu havia falado também anteriormente, eu quero melhorar a minha fala, eu quero tirar o sotaque, eu quero… existem aqueles profissionais que estão falando muito, usando uma voz profissionalmente, estão ficando roucos. Caso dos cantores, muito comum com os cantores aí, os né? locutores da Rádio 96, né? Mas eu acho que o meu não é de fala, não. De ressaca, eu acho. Aí tem os cuidados com a voz, a higiene vocal, como tem higiene do sono, higiene mental. Tem a higiene da voz, que é importante usar, beber muita água ao longo do dia. Evitar gelado, bebida alcoólica, cigarro, enfim. A gente tudo vai muito prejudicar a qualidade vocal. A gente vê muito cantor com essas técnicas, né? De tomar água, às vezes de fazer ali uns exercícios vocais antes do show, né? E tem que cantar na extensão dele, não adianta ele querer imitar outro, não tem como. Então é única ali, o tom de voz dele é único. Depende do tamanho da minha laringe, do tamanho das cordas vocais. Então é importante uma avaliação com o médico otorrinolaringologista, que é o especialista na garganta, na laringe, ele fazer uma boa avaliação e eu ter os cuidados, fazer higiene vocal, aquecer a voz. Então é importante vocês aquecerem a voz antes de estarem utilizando ela por um período mais longo. Isso com exercício em curto, ali dentro do carro eu consigo fazer isso, doutora? Exatamente, antes e depois do uso intenso da voz. Então os professores que estão em terapia, eles vão para a escola fazendo o exercício. No intervalo a gente solicita para que fale um pouco menos, né? E não fazer competição sonora com os alunos. Os alunos estão gritando, então ao invés de eu gritar com eles, é utilizar os recursos. Porque se você for falar mais alto que eles, aí vai virar… Joga um apagador, por exemplo. Sei lá o que vai fazer. Mas depende da didática dele. Chinelo, estão falando aqui. Joga um giz. Doutora Elisa, tratamento e reabilitação. Eu já vi uns 2 casos, né? De pacientes neurológicos que passam por cirurgias neurológicas e depois eles precisam de um acompanhamento com fonoaudiólogo, um acompanhamento intenso com fono. Porque às vezes esquece, ali fala, enfim, né? A memória perde um pouco. Isso é comum ou não? Isso é muito comum porque o nosso corpo é comandado pelo cérebro. E aí eu tenho um traumatismo craniano e que eu perdi a minha capacidade de locomoção, que é a mesma área da fala, porque a fala é um movimento. Eu abro e fecho a boca, eu levanto a língua, eu tremo a língua. Por isso que eu perco a fala. Num traumatismo craniano, num acidente vascular, que seria um derrame. Ou uma doença neurológica adquirida, uma demência. Falando em demência, quem descobre que tem uma alteração auditiva, ele deixa de levar estímulo para o cérebro. E eu evito o aparelho auditivo porque eu tenho vergonha, porque ele fica aqui pendurado atrás da orelha, eu tenho vergonha. Então nós fomos diagnosticados com uma perda leve. Aí a perda leve, a pessoa fala, não, mas eu ouço bem. Só que eu tava naquela fase que eu ficava assim, uma palavra assim, tipo, nem tanto como a velha da praça, não. Mas quase a velha da praça, que começa a te agoniar. O que começa a acontecer? Não leva o estímulo para o cérebro. A porcentagem é muito alta para quem não leva o estímulo para o cérebro desenvolver uma demência neurológica. O fono entra nessa parte da reabilitação, de indicar, quem indica é o otorrino. O fono vai adaptar o aparelho auditivo, porque num primeiro momento amplia tudo. Por isso que eu até recusei usar isso aqui, senão o fone faria uma microfonia. E tudo super amplifica. Então, o ar-condicionado tá super amplificado aqui no meu ouvido. Só que eu fui treinando ignorá-lo. Então, fazer figura fundo. Porque o meu foco é a minha comunicação. Então, é ela que tem que ser preservada e ela que eu tenho que tentar manter uma boa comunicação.
Então, o fono vai entrar nesse momento da audição, dos problemas neurológicos. A pessoa, às vezes, perde a capacidade de engolir. Então, existem especificidades dentro da fonoaudiologia. Aquele fono que trabalha com a disfagia, que é a capacidade de engolir. Então, coloca uma sonda, ele vai se alimentar por sonda. Mas o quanto a gente puder prolongar esse prazer para o paciente de alimentar-se, a gente tenta. Então, vocês atuam na disfagia também? Disfagia também. Gente, eu ficava pensando que eu achava que é só audiologia ali, na fluência. Então, não é. Não, muito engloba amplo. todo Muito. É muito amplo mesmo. Tem fono na saúde mental. Que é o seu caso. Tem fono na saúde mental, né, gente? Realmente tem, né? Então, agora vamos entrar nessa Então, Fiquei a curiosa, pessoa. qual é A Pode pessoa fechar, que ela, por exemplo, ela não usa, ela tem uma surdez ali que está desenvolvendo e ela não usa um aparelho auditivo por essas questões de estética, alguma coisa assim. Ela pode desenvolver demência por causa dessa questão da audição ali, então. Tem estudos recentes da USP que preconiza porcentagem alta de desenvolver demência. Minha De avó tem 40% de usado, possibilidade de desenvolver demência. Porque a audição, ela é impossível dela retornar. Ela não vai ela reverter, não mas reverte. tem como eu estacionar usando o aparelho, a minha surdez ela vai se manter. Se eu recusasse usar o aparelho, Vai agravar. daqui 2 anos, por exemplo, 3 anos, eu ia ficando cada vez mais surda. O termo certo é surdo mesmo, não é mudo, né? A possibilidade de desenvolver demência aumenta porque eu estou levando menos estímulo auditivo ao cérebro. Porque a minha audição tá lá no cérebro, então eu levo menos estímulo pro cérebro. Muita gente dá esses zumbidos no ouvido, né? Muito comum, não sei nem como chama, né? É zumbido mesmo. É mesmo, né? Minha mãe, por exemplo, começou com zumbido no ouvido e ela falou que ficava quase louca. Ela não queria falar, ela não queria ficar perto de ninguém. Tem terapias para isso. É verdade. O zumbido não é que o zumbido vai sumir. Ela vai adaptar o aparelho, a fono vai fazer um trabalho com ela, umas terapias mesmo. Até para labirintite existe a terapia, além do acompanhamento com um otorrinolaringologista. O fono vai atuar, um especialista em áudio vai atuar nessa parte do labirinto. Gente, isso é muito interessante, porque isso daí causa horrores no paciente, né? E eu falo assim, a gente viveu isso com a minha mãe. Minha mãe, tipo assim, ela é muito falante e ela não queria ter contato com ninguém. Ela achava que vinha alguma coisa ali. Ela falou assim, cara, minha filha é igual uma abelha ali, sem parar. Aquilo ali te deixa, né? Eu não falei pra vocês que eu ouço o ar-condicionado bem? É você eu tenho mesmo? Não, o aparelho tá super amplificando. Então, eu tenho que ignorar aquele barulho, senão eu vou ficar louca. Refém dele. Então, mesmo você usando aparelho ali, você tem que aprender a fazer uma adaptação ali pra você. O fonoaudiólogo vai fazer isso aí com a gente. Pra entender, pra você pegar e separar ali. Eu acho que eu dei trabalho pros meus amigos audiologistas, porque eu fugi da aula de áudio. Eu matava a aula. Não faz 34 anos aqui, atrás eu doutora. matava a aula de áudio. Não, é uma área que eu não fui atuar. Eu sempre atuei em consultório e agora que eu tô no CAPS. Sim, CAPS sim. AD. Vamos falar de uma forma geral, antes de eu entrar no intervalo aqui, que a gente vai entrar em outros assuntos. O que a fonoaudiologia hoje trata? Você lembra tudo que ela trata? Além do que você falou aqui, problemas com a fala, escuta, linguagem oral, linguagem escrita, fluência. Exames de audição. Exames de audição. Reabilitação labiríntica. Articulação de palavras também. No caso entra a questão da fala, né? A questão da fala. Ela trabalha com o marketing, com tudo que é relacionado à comunicação oral e escrita, o fonoaudiólogo atua. Até na respiração e mastigação. Trabalha na respiração porque tem aquele indivíduo que, por questões respiratórias, ele respira com a boca aberta. Lembrei, outro assunto bacana. A gente também faz um trabalho com ronquiapneia. A fono entra com os exercícios fonoaudiológicos para apneia leve, tá? Aqueles casos que precisam do uso do CPAP, talvez seria legal porque com o tempo vai tudo ficando mais flácido. Então existem exercícios específicos para o véu lá no céu da boca, que tem a úvula, a campanha. Então tem exercícios específicos aqui dessa região. A gente faz exercícios para fortalecimento. Além disso, a fonoaudiologia estética da face. Tá? Aquelas pessoas que não querem ainda fazer
botox, a gente faz exercícios para fortalecimento da musculatura orofacial e que melhora extraordinariamente algumas marcas de expressão. De expressão, né? Gente, fonoaudiologia estética da face. Eu nunca imaginava isso. Eu tô em choque agora. A partir de agora, nós vamos encontrar mais vezes, mais doutora valor Liz. nas folhas. Tá bom. Evita o botox, então. Eu acho que isso aí tá ruim pro meu lado. Mas dá mais trabalho. Então tem gente que fala, não, eu prefiro ir à opção. Não, eu prefiro já fazer uma injeção que ela é mais... O efeito é melhor. Eu acho mais barato. Mas se puder conciliar os dois resultados, excelente. Não Bacana, é verdade? é bacana. Olha aí, gente, nós estamos aqui com a doutora Lisa Paula. Ela está aqui hoje, gente, falando um pouco sobre fonoaudiologia. Ela que é fonoaudióloga na cidade de Rio Verde. Então, vocês fiquem ligadinhos que a gente já volta com muito mais informações para vocês. Papo Calcinha. De volta, galera. O Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com a fonoaudióloga da cidade de Rio Verde, doutora Lisa Paula, falando um pouco sobre fonoaudiologia. O que gente, quais áreas com fonoaudiólogo, né, ele abrange? Será que é só a área da fala? Será que é a área da audição? Será que vai te ajudar na escrita, né? Não, ela tá contando tudo pra gente aqui. Inclusive agora, né, Verônica? A gente vai perguntar essa etapa. Duas perguntas, na verdade. A primeira, como eu preciso de uma indicação ou de um encaminhamento para chegar até um fono? E a segunda, como que é feita essa avaliação por você numa primeira consulta? Então, devido aos planos de saúde, sim, precisa de um encaminhamento do médico, né, de um médico, para ser autorizada essa avaliação. Então, chega ao consultório do fonoaudiólogo, ele faz uma anamnese, várias perguntas para os responsáveis ou pelo o paciente em si. E aí ele tem um protocolo, dependendo do que tem que avaliar. Então, ele segue um protocolo, porque existem aqueles que falam com a língua no dente, que o dente, ele tem a arcada dele, o ortodontista que indicou. Então, ele vai seguir o protocolo da motricidade orofacial. Aí tem da linguagem. Então, o neuropediatra encaminhou porque o menininho tem um espectro autista. Então, eu vou avaliar a linguagem dele. A professora encaminhou porque tá trocando, tem uma dislexia, que é aquela dificuldade de ler, eu não consigo ler. Então, vai fazer uma avaliação da leitura e da escrita também, das linguagens oral e escrita. Uma gagueira. Então, eu tenho protocolos para cada patologia, vamos dizer assim. Então, mesmo se não for um encaminhamento, por exemplo, os pais estão observando que tem alguma coisa diferente e eles levar a fazer uma explicação para você consegue fazer esse diagnóstico também, sem um encaminhamento prévio? Sim. Inclusive, às vezes, alguns amigos sabem que somos fonos e mandam mensagem: Lisa, eu precisava de ver meu filho e tal. Eu falei, mas ué, não nasceu esses dias? Tá com 1 ano e meio, e a mãe é professora, fala, 1 ano e meio. Tá falando? Papai, mamãe. Então, assim, às vezes, precoce demais. A não ser que tenha uma deficiência, a gente faz uma avaliação. Mesmo assim, não tem que ficar o resto da vida fazendo terapia se aquela criança está falando, escrevendo, acompanhando na escola. Eu sou aquele tipo de mãe que eu gosto de levar, assim, independente. Por exemplo, criança nasceu ali, eu gosto de falar, vamos, né? Tem o teste da orelhinha, que o fonoaudiólogo que faz a avaliação. O teste do olhinho, da orelhinha, do pezinho. Só isso. Então é o a orelhinha fono que faz. É o fono que faz. Olha aí, né? Eu acho que isso é importante. Por exemplo, no caso do meu filho, eu não tive encaminhamento. Eu percebi, falei, gente, eu tenho que, né? Vou buscar a avaliação. Vou buscar. Primeiro eu fui na fono antes de ir no neuro. Ela falou, não, vamos fazer um trabalho em conjunto, então. E aí foi assim, foi realmente excelente. Ela me encaminhou pro neuro, a gente continuou com as avaliações e eu achei que isso valeu demais. Assim, nos casos de quem é fanho, porque tem muitos casos de gente fanho, né? Que assim, e deixa aquilo ali correr, né, doutora Liz? Às vezes, né, fica adulto, né? Ainda tem um tratamento ou não? Você fala do fanho, aquele que nasceu com céu na boca, lábio leporino. Então, ele é evidente que vai ter uma fala hipernasal. Sim. Mas existem algumas pessoas que têm um escapezinho. E às vezes vai avaliar, porque aí precisa de avaliação de outros profissionais, e tem uma fissura submucosa. O céu da boca tá ali, ok, intacta, mas lá o osso não fechou. Lá no primeiro trimestre de gravidez, o osso do céu da boca, do palato, não houve todo o… Não fechou totalmente. Tem um espaçozinho. Inclusive, na avaliação, falar de vez em quando volta um pouco de água pelo nariz.
a gente fica. Pode ser uma fissura submucosa. Mas eu não tenho nada disso. Mas a gente fala um pouco pelo nariz. Nossa. Aí eu quero melhorar isso aqui, de tirar isso aqui do nariz, né? Ou então eu falo com muita laringe, a voz muito estridente. A gente não consegue transformar num grandíssimo locutor. Porém, tem como melhorar e aprimorar muito. Doutor… Deixa eu entrar, cara, porque as meninas estão perguntando bastante. O papo tá mais calcinha hoje. Eu queria saber sobre a rouquidão. Porque, às vezes… Talvez, assim, no momento… Você tá sentado ali na roda de amigos, ali, tá conversando, bebendo, que todo mundo bebe, né? A maioria. E, de repente, perde a voz. E isso é o quê? É o mau uso é lógico que tem a mistura ali com álcool, alguma coisa ali. Mas a rouquidão, as pessoas ficam roucas com facilidade. Isso, essa rouquidão aí, ela tá ligado mesmo ao esforço demasiado das pregas vocais? Ou isso teria que fazer uma avaliação para saber? Sim, mas olha só, veja bem. A gente nasceu com isso aqui para respirar e comer. A fala foi adaptada. Vamos pensar isso, né? O desenvolvimento do homem. Então ela foi adaptada. E de repente começou a falar, e ó, microfone, né? Como em cada país a fala foi se desenvolvendo. Tá. Aí eu tô no boteco. Você falou que tá no boteco? Sim. Será que eu tô bebendo só água? Não. Será que eu nem tô fumando? Às vezes eu nem fumo, mas aí o pessoal tá ali fumando. E a música tá baixinha? Não. Aí tá esforçando a voz ali, né? Vocês já viram que quando a gente tá falando com alguém, a gente fica assim… Oi! Parece que o outro não tá ouvindo, ou eu não tô ouvindo, porque aqui tá barulhento. Aí eu começo a falar alto, né? O som tá alto. Eu começo a fazer competição sonora. Sabe, você tá lá com aquele som ao vivo… Tem hora que dá pra vontade de ficar conversando pelo WhatsApp. Que não verdade, dá Não pra dá. não esforçar, E né? dói, né? Aquilo ali, né? Cansa a voz. É verdade. Aí, tem outra questão. Você utiliza a sua voz profissionalmente. Então, tem que haver um pouco de controle. Porque Pra não haver essa competição, pra não ficar rouco constantemente. E essa questão, igual você perguntou, se o aquecimento vocal é importante quando você, igual por exemplo aqui, a gente trabalha profissionalmente, usa a voz, a gente fica mais de 2 horas falando. E é importante fazer o aquecimento vocal, então sempre pra você, pra pessoa preparar a voz ali pra usar com… Sim, mesmo fazendo… Eu vou emendar, doutora, a pergunta. Por exemplo, nós que trabalhamos com a fala, com a voz o dia inteiro e somos bem falantes, é importante a gente ter fazer uma prevenção ali antes ou depois, coisa. Porque, por exemplo, eu tenho dias que eu chego em casa que em mim dói. Por quê? Porque eu trabalho falando o dia inteiro. Então, assim, aquilo ali eu tô cansada. Parece que, é igual o Wesley falou, a minha voz já não tá… O som da minha voz já tá saindo diferente no final da tarde. É importante determinado ambiente. Como aqui, por exemplo, a gente não tem que falar tão alto, porque não tem barulho aqui. Então, não preciso estar usando toda a minha potência vocal. Agora, imagina aquele professor que está trabalhando lá com 40 alunos de 8 anos de idade. Misericórdia. Das 7 às 11h30. Então, ali não pode ficar só projetando a voz. Aí tem todo um preparo de respiração, de projeção de voz. Final do dia, eu tô assim… Aí eu vou fazer uma avaliação com o fono, ele vai falar: a sua voz é grave, querida. E quem tem a voz grave como a minha voz, se deixar é essa aqui. Se eu ficar falando o tempo todo, o músculo responsável pelo tom grave, como os homens, ele fadiga mais facilmente, porque ele é rico em fibras brancas. E fibras brancas, lembra o halterofilista, ele tem que ter força. Só que ele consegue pegar o peso e não consegue pegar mais. Agora o atleta que corre maratona, 3 horas. Aqueles músculos são ricos em fibras vermelhas, que são os responsáveis pelos tons agudos. Por isso que aquelas amigas nossas, voz altinha lá no show, elas não ficam rouca, porque elas gritam. A Joelma nunca fica rouca. Tá, mas o agudo demais, o grave demais muito, né? é prejudicial. Só que você tem que aprender a usar essa voz de uma forma correta. Então, talvez tentar falar um pouco mais agudo, assim, sorrisinho. Falando como eu tô falando. Vocês perceberam que se eu deixar minha voz impostada,
ela vai ficar parecendo uma voz, né? Até masculinizada. E cansa, chega no final de falar. Tô cansada, né? Porque o músculo responsável pelo tom grave, ele cansa mais facilmente. Então eu jogo agudinho. Eu jogo agudinho porque eu consigo falar o dia inteiro. Fica meio um falsete ali. Sorrindo o dia inteiro. Só que no dia a dia, vamos poupar. Não precisa falar tão alto no telefone, falar um pouco mais baixo. Porque cochichar é tão prejudicial quanto gritar. Eu ia te perguntar. Então não é nem um extremo nem outro. É ali nivelado. Tudo na vida é equilíbrio, né, gente? Agora eu posso fazer minha pergunta? Por favor. Muito obrigada. Porque eu, como dentista, eu sou especialista em prótese. E geralmente, todos os meus pacientes de prótese, depois da colocação, eles têm muita dificuldade na dicção. Eles começam a bater a língua no céu da boca e muitos deles reclamam isso. Eu falo, e aí, geralmente, eu como dentista, falo assim, não, é até você acostumar. É até Mas acostumar, não. mas poderia pedir ajuda para os podia. universitários de fono. E não é todo fono que trabalha. Eu tô falando para vocês, eu não trabalho com áudio, né? Mas buscar na cidade quem poderia estar fazendo um trabalho, geralmente é o especialista em motricidade oral, fazer um trabalho de adequação. Lembra do sotaque? Coloca a língua mais no véu, mais nos alvéolos. Então, é um trabalho específico, sim. E o cuidado que os dentistas precisariam de ter na hora da adaptação dessa prótese também. Posso ir? Porque você tinha levantado o dedinho, agora eu quero. Eu vi que assim, tem exames a serem realizados que o fono pede. Quais são estes tipos de exame, doutora Lisa? Então, o de voz é extremamente importante pedir o exame da laringe. É um exame de imagem? Seria um exame de imagem? De imagem, com a luz estroboscópica. Sabe aquela luz da boate que vai fazer? Então, a gente vai vendo o movimento das cordas vocais. A gente vê mais ou menos elas lateralmente, que é uma área que eu adoro. Acho massa essa área. E a gente vê se tem uma lesão. Se tiver ali já uma lesão, a gente vai ter todo um cuidado. Lembram quando o Silvio Santos ficou sem voz lá mais de 40 anos atrás? Ele fez um trabalho com fono e com otorrino. Acho que ele fez cirurgia para retirada de nódulos de cordas vocais. E depois ele nunca mais teve problema de voz. Porque aí depois ele aprendeu a economizar essa voz. Então é essencial fazer esse exame de aquecer imagem. a voz. E a gente pede muito exame. Por exemplo, a criança pequena que não tá falando, a gente tem que ter certeza que ela tá ouvindo. Porque ela pode ter uma perda leve. Então tem que ser um trabalho simultâneo ali. Audiometria que o fono especialista em áudio, faz pra gente concluir. É claro que a gente encaminha pro otorrino, o otorrino pede o exame. Então, tem vários… O exame da deglutição. Então, a gente tem várias ferramentas. Atualmente, a medicina, ela tá, né… superando-se. Então, que nos auxiliam extremamente. A gagueira, é possível reverter ela? Porque a gente percebe, tem pessoas que são gagas, assim, que… Eu sigo muito aquela menina que é gaguinha lá, que ela até ficou famosa, foi pro Pânico um tempo. E ela fala, é bem gago mesmo. É possível a pessoa deixar de ser gago fazendo um acompanhamento fonoaudiólogo? Analogicamente, a gente fala assim, ó, que a gagueira, ela não tem cura, ela tem tratamento. Como a obesidade. Eu emagreço, mas se eu voltar a comer, eu vou engordar. Então, se eu não fiz um trabalho com essa gagueira, eu não vou conseguir controlar a gagueira. Porque a gagueira, ela tem várias teorias psicológicas, ambientais, orgânicas. E acredito que ainda não tenha feito, assim, várias dessecações de cérebros, de defuntos que foram, pessoas mortas que foram gagas, até para ver se tem alguma alteração neurológica, que é o que a gente também desconfia. Algumas teorias também acho, organicamente falando. Mas a gente mesmo falou que tem hora que você falou que tá perto de alguém, gago, e fica… Às vezes é psicológico, né? Porque o sotaque pega, né? Ou a forma de falar pega. As características hereditárias. Porém, o fono vai trabalhar os aspectos de relaxamento, respiração e fluência da fala. Por que então quem gagueja não gagueja quando canta? Porque o canto na região do cérebro é outra região. A área do canto é outra região. Por isso que as crianças lá na primeira infância, nas escolinhas, tem muita musiquinha. Que quando a gente
começa a cantar música, a fala ela vem numa cadência fluente. Então isso é importante também, exercitar cantando, né? Muito bacana. Por isso que lá no prézinho, né, antigo, tem muitas musiquinhas mesmo. E as crianças, elas começam a ir pra escola e a fala desenvolve fantasticamente. Olha aí, gente. Falou doutora Lisa Paula, nós terminamos o programa aqui, você é maravilhosa. Agora eu gostaria que você voltasse em outra oportunidade pra gente falar das doenças, das patologias ligadas à fonoaudiologia, né, Verônica? Uma por uma, de uma forma específica. Claro. Você aceita o convite? Lógico, claro. Olha, então, prazer. a Patrícia já estiver nos ouvindo, já pode marcar aí para 2025. Falando em Patrícia, parabéns pelo trabalho que ela desenvolve com vocês, na empresa que agenda a gente, né? Um abração pra ela, Patrícia Crugnel. Vou vê-la, vou entregar esse abraço, viu? Doutora, obrigada pela participação. Você, como sempre, maravilhosa, Eu viu? agradeço a oportunidade de estar aqui em nome da fonoaudiologia, né? E poder estar falando dessa profissão que a gente ama tanto e que ajuda muitas pessoas a se aprimorarem, a se desenvolverem, serem pessoas melhores. Olha aí, um beijo pra você. Obrigada. Beijo, galera. Até mais. Tchau, tchau.